Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando. E a nossa aula de hoje nós vamos mostrar para vocês 7 softwares que vão turbinar os seus projetos de drenagem e abrir portas aí para novas consultorias nessa área, beleza? Então, olha só, pessoal, eu não sei se você utiliza software aí na sua trajetória profissional, quais softwares vocês utilizam, qual você nunca utilizou, qual você conhece, qual você não conhece, mas aqui eu vou mostrar para vocês 7 ferramentas, tá? 7 ferramentas, todas elas gratuitas, que vão fazer um grande diferencial na sua carreira. Você que busca mais reconhecimento, mais destaque nessa área, melhor remuneração, aqui são 7 caminhos para você se consagrar nesse mercado. Beleza? Então fica com a gente até o final para você sair daqui com uma lista aí de to-do, né? Lista a fazer, a baixar, a instalar e começar a estudar essas ferramentas que vão turbinar aqui a sua carreira. Beleza? Então, pessoal, para quem que é esse conteúdo? Esse conteúdo a gente está desenvolvendo principalmente para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, para você que é engenheiro sanitarista, outras profissões também que participam aqui, vão participar do nosso minicurso, como arquitetos, agrônomos, engenheiros florestais, técnicos, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse nosso encontro de preparação. Para quem não me conhece ainda, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, atuo no mercado já há 15 anos e nos últimos 3 anos comecei a compartilhar as minhas experiências aqui, parte do meu conhecimento nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e por aí vai, né? E nós temos feito diversas ações para fomentar a drenagem, que é uma área tão importante no nosso país, ok? Então, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso encontro de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana, tá certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. Enquanto isso, você já vai deixando o seu like aí nessa aula. Se você não sabe, o YouTube distribui mais esse conteúdo para outros engenheiros. Quanto mais interação a gente tem, né? Se inscreva no canal, participe aqui também das nossas aulas de preparação, participe do nosso mini curso de drenagem urbana. Se você não se inscreveu ainda para o mini curso, para receber todos os materiais, toda a apostila, PDF, planilha de Excel, clica aqui no botãozinho que vai estar na descrição desse vídeo, clica no link e faça a sua inscrição gratuita, beleza? Então vamos lá, o nosso tema de hoje é 7 softwares que vão turbinar seus projetos de drenagem e abrir portas para novas consultorias, tá certo? Então avançando aqui, pessoal, o primeiro ponto é: antes de qualquer coisa, você precisa entender o porquê dominar essas ferramentas podem virar, né? Pode virar o jogo aí na sua trajetória profissional, ok? Só tirar aqui o zoom, beleza? Então podem realmente mudar o seu jogo aí na sua trajetória profissional. Por quê, pessoal? Vamos ver alguns pontos aqui que talvez você já esteja presente para isso. Primeiro ponto, tecnologia, tá? A tecnologia entrou na engenharia e não tem mais volta, tá? Então hoje em dia nós estamos já na era da IA, né? Nós passamos aí por várias revoluções tecnológicas e estamos nessa última de inteligência artificial. Mas antes disso, né, a computação, os computadores avançaram, a tecnologia, a internet, os softwares, então não tem mais como voltar atrás, né? Já é uma realidade presente e futura nossa. Segundo ponto, como eu disse, a capacidade computacional aumentou exponencialmente. Antigamente nós não tínhamos máquinas, não tínhamos processadores ainda adequados para a gente desenvolver um software, como um software de mancha de inundação, de modelagem hidrológica, né, de cálculo específico de algum dispositivo. Nós não tínhamos, hoje nós temos. Então a capacidade computacional já está aí no mercado, nós estamos usufruindo dessa capacidade aqui já nessa aula, nas nossas outras aulas, no minicurso, nos nossos cálculos, dimensionamentos, projetos, já é uma realidade também. Outro ponto, pessoal, com os softwares nós temos novos horizontes, novas possibilidades, ok? Muita coisa que a gente vai avaliar, a gente não consegue avaliar somente manualmente, tá? É humanamente impossível, tá? Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai fazer um projeto de canal, de curso d'água de macrodrenagem, e esse canal vai desaguar ali próximo do mar, né? Sofre influência da maré.
Só naquele deságue do canal, a lâmina d'água pode sofrer ali um remanso, que é a influência da maré, e esse remanso pode impactar na nossa drenagem. Só que a depender da vazão que chega, a depender do nível d'água da maré, então são N combinações. Se a gente for fazer na mão, a gente vai demorar um tempo absurdo, né? Mas no computador hoje a gente consegue contar com auxílio computacional para desenvolver vários cenários em questão ali de segundos e avaliar esses vários cenários, tá? Outro ponto, pessoal, oportunidades. Hoje, né, em muitas oportunidades, já tem sido exigência que o profissional domine algumas ferramentas específicas, né? Principalmente algumas que nós vamos mostrar aqui para vocês nessa aula. Então, tem sido uma exigência. Simplesmente o profissional que não dominar essas ferramentas não consegue participar de várias oportunidades aí no mercado, ok? E quando a gente tem essas oportunidades, aqui eu trouxe uma postagem, pessoal, do seguinte, tá? Dentro dessas habilidades novas aqui, que você vai conhecer as ferramentas hoje, nós temos várias habilidades que trazem muito reconhecimento e destaque hoje no mercado de drenagem, tá? Aqui é um exemplo para vocês, uma postagem que foi feita no LinkedIn, né, uma das redes sociais. Não é nenhuma postagem nossa, é uma postagem de um dos nossos alunos, que alcançou aqui 618 interações. Eu arriscaria aqui, pessoal, algo em torno de 20, 30 mil visualizações ou mais, tá? Ou mais. Imagina você dominar uma nova ferramenta, tá? Uma nova habilidade. Você vai numa rede social, faz uma postagem e tem ali 30 mil pessoas vendo a sua postagem, vendo a sua capacidade intelectual, as suas novas habilidades. Ali empresas que estão vendo, gestores que estão vendo, gerentes estão vendo, né? Imagina as oportunidades que você pode ter a partir dessas novas habilidades, desses softwares que você pode dominar, que vão te trazer aí novas oportunidades, um nível diferente de visibilidade para você. Tá? Isso aqui é só um exemplo prático de um dos nossos alunos que aprendeu aqui a ferramenta específica, aplicou nos seus trabalhos, postou na rede social e teve aqui, com certeza, mais de 30 mil visualizações aqui de outros profissionais, de outras empresas que estão de olho nesse profissional. Né? Então, quando a empresa vai precisar contratar algum profissional, ela já tem ali, né, justamente profissionais que estão bem posicionados no mercado, que vão se tornando referências, vão tendo destaque no mercado, que você pode fazer parte desse grupo seleto aí de profissionais. Ok? Outro ponto, né, pessoal? Remuneração. Então, olha só, quando você aprende essas habilidades aqui, esses softwares, você abre um range de opções, um range de atuação na sua carreira profissional. E esse range de atuação pode te trazer aí muitas oportunidades que nunca nem passou pelo seu radar. Pelo simples fato de você dominar uma metodologia, dominar um software, você pode prestar consultorias como essa daqui, de mancha de inundação, que totalizou aqui cerca de 44 mil reais, um trabalho aí de 2 a 3 meses, né? Ainda contabilizando muito tempo de espera de retorno de cliente, de revisão, é muito mais rápido, mas contabilizando todo o processo, um trabalho aqui de quase 3 meses. Então, olha só, pessoal, isso daqui é um trabalho que vai te render cerca de 40, 50, 60 mil reais, uma modelagem de mancha de inundação, onde você vai aplicar ali dois softwares, e esses dois softwares são 100% gratuitos, e você vai estar apto ali a desenvolver um trabalho como esse. Então, pessoal, além do reconhecimento, do destaque que isso pode trazer para você no mercado, sim, também a remuneração. Né? Você que muitas vezes talvez já atua numa empresa, mas tem a sua própria empresa, desenvolve trabalhos em paralelo, renda extra, ou você quer sair da empresa e criar a sua empresa para trabalhar por conta, aqui, pessoal, são habilidades que vão te gerar muita renda nesse mercado. Hoje, né, um dos trabalhos mais bem valorizados, modelagem CFD, modelagem de mancha de inundação, todas essas modelagens passam por softwares gratuitos, você não paga nada para ter a licença. E você tem a possibilidade de mostrar para o mercado a sua capacidade profissional, se posicionar de forma assertiva para desenvolver trabalhos como esse daqui, de 40, 50 mil reais.
ok? Então é por isso, pessoal, que você deve estar atento a essas 7 ferramentas que eu vou passar para vocês aqui nessa aula. E mais ainda, né? Deve se inscrever aí para o nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando, porque no mini curso a gente vai utilizar alguma dessas ferramentas na prática, mão na massa. A gente vai desenvolver algumas consultorias em grupo ali no nosso mini curso. Então, se você não está participando ainda, link na descrição do vídeo, clica aí no link, faça a sua inscrição, que ela é 100% gratuita, tá certo? Agora, tem alguns cuidados, né? Obviamente tem alguns cuidados, ok? Nem tudo é flor, né? Nem tudo são rosas, né? Nem tudo são pétalas. Olha só, quais são os cuidados de se trabalhar com softwares? Né? Primeira coisa, você não deve utilizar o software sem conhecer os métodos e os processos de cálculo, tá? É inverter, né, as ordens da coisa aqui, né? É a carruagem empurrando o cavalo, né? Não faz sentido, tá? Antes de você entrar numa ferramenta de software, você deve saber o que essa ferramenta resolve, quais são os métodos que ela aplica dentro ali do software, quais são os processos. Então, essa base é fundamental para você não entrar com dados e sair com dados, né? E sem ter a sensibilidade do que você está fazendo. Então, para você utilizar um software, você precisa estar bem claro aí na sua cabeça o que esse software está fazendo, ok? Até para você conseguir validar alguns resultados desse software. Toda vez que eu vou aprender um software novo, eu aprendo ali como que ele funciona, os métodos, né? E eu faço um testezinho ali. Aí eu rodo um modelo pequenininho, testo, se bate com a minha planilha, bacana, rodo outro modelo, até eu criar essa confiança. Por quê? Quem vai assinar RT do projeto da consultoria é você, meu camarada. Não é o software não assina RT. Quem vai assinar somos nós, engenheiros. Então você não pode terceirizar 100% da engenharia para um software. Você é um engenheiro. Você precisa usar o software, não ser usado pelo software, né? Então, isso, pessoal, nós precisamos ter essa clareza, tá? Entender o processo, entender os métodos, validar os resultados. Aí a gente vai utilizar o nosso bom senso, a lei do bom senso, né? O que é isso? Olha, com o tempo você vai desenvolvendo essa percepção. Talvez no começo você ainda não tenha. Mas se eu estou trabalhando, por exemplo, com um canal de drenagem, né? Um canal de macro drenagem, com 3 metros de base, 3 metros de altura, não tem como passar nesse canal 3.000 metros cúbicos por segundo de vazão. Ah, mas como é que você sabe disso, professor? Porque é a lei do bom senso. Conforme você vai rodando os modelos, vai testando os modelos, vai utilizando os softwares, vai fazendo os métodos, né? Você vai tendo essa sensibilidade de ordem de grandeza. Isso é muito importante, porque quando você vai olhar os resultados do software, você precisa entender se o resultado está coerente, se o resultado não está coerente. Você vai entender todo esse passo a passo, esse crivo técnico também no nosso mini curso. Tá? Então, pessoal, esses são os pontos aí de cuidados que você precisa ter para você utilizar essas ferramentas, ok? Agora, quais são então essas ferramentas? Quais são esses softwares, né, que vão trazer destaque para você na sua área profissional, que vão trazer reconhecimento aí para você, muitas vezes que não está se sentindo valorizado aí no seu trabalho. Muitas vezes você sente que está dando um gás aí danado, né, mas a remuneração ainda é baixa, você não tem destaque, não tem reconhecimento, não é uma referência na sua área, nem na sua empresa, né? Então aqui tem um caminho, na verdade são 7 caminhos aqui para você crescer nessa área. O primeiro caminho aqui, pessoal, o primeiro software é o seguinte, tá? GAN IDF. Professor, nunca ouvi isso na vida, o que é isso? Eu já ouvi, não importa, eu vou explicar para vocês. Um dos nossos pontos aí de calcanhar de Aquiles para todo engenheiro profissional que vai trabalhar com drenagem é equação de chuva. Ah, mas por quê? Porque tem cidade que tem equação de chuva, tem cidade que não tem equação de chuva, e aí fica aquela bagunça toda, né? Como que a gente vai determinar a equação de chuva, como que a gente vai determinar a IDF, né? Então, pessoal, a gente precisa estar atento, né, a ferramentas que vão nos facilitar, né, a criação dessas IDFs, ok? E uma dessas ferramentas que eu queria até compartilhar com vocês aqui é o GAN IDF, justamente, porque nessa ferramenta a gente consegue criar, né, novas equações de chuva. E como que funciona isso? Ó, vou jogar na tela aqui para que vocês possam entender. Eu tenho aqui a ferramenta GAN IDF, ok? Eu tenho aqui ano e precipitação máxima anual.
Tem um gráfico na direita, onde vai ser desenhado aqui as nossas curvas IDF, tá? Para quem não sabe, curva IDF, né? Intensidade, duração e frequência. Nós utilizamos essas equações, essas curvas, para determinar a nossa vazão de projeto, e aí depois a gente vai dimensionar os nossos dispositivos de drenagem, certo? Então, olha só, ela tem um botãozinho aqui, abrir. Como que a gente vai trabalhar com ela? Antes de vir para o GAN IDF, a gente vem aqui no site da ANA, né? ANA Hidroweb. Se você jogar aí no Google, você já acha ANA Hidroweb. Aqui nós temos um mapa do Brasil, e nesse mapa do Brasil, nós temos umas bolinhas aqui com algumas marcações, e essas bolinhas aqui, elas representam estações pluviométricas e estações fluviométricas. Olha só, aqui nós temos bastante estações, tá vendo? Aqui em Brasília. E aí nós temos aqui o código da estação, né? Nós temos aqui a coordenada da estação, nós temos o tipo de estação, nós temos todas as informações aqui na nossa estação pluviométrica ou fluviométrica. Quando tem umas ondinhas aqui, é fluviométrica, medição de vazão. Quando tem aqui uma nuvenzinha, é pluviométrica, medição de chuva. Beleza? Então tá, digamos que eu estou aqui em Brasília, baixei aqui uma estação pluviométrica, né? E com essa estação eu tenho então uma planilha de Excel que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde eu organizei os anos e organizei aqui a minha chuva máxima diária, tá? Para cada ano eu tenho aqui a minha chuva máxima diária. Como que vem lá no ANA, né, Hidroweb? Vem mais bagunçado, né? Até mostrar para vocês aqui, ó, como que ela acaba vindo esse material, ó. Ela vem um pouco mais bagunçado, os dados no Excel, e a gente faz um tratamento justamente para separar duas colunas, deixar bem simples, né? Uma coluna de ano e uma coluna de chuva, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Ela vem meio assim, bagunçado, né? No ANA Hidroweb, e a gente deixa só uma coluna de ano e uma coluna de chuva, certo? Beleza, feito isso, aí eu posso vir aqui em abrir, seleciono aqui a minha planilha, clique em abrir de novo, ela carrega a planilha, e olha só, já temos aqui as nossas curvas IDF para vários tempos de retorno. Ah, mas eu queria a equação de chuva, como é que faz? Vem aqui em chuva de projeto, clica nela, anos, quero a minha intensidade para 10 anos, duração de 10 minutos. Beleza, já tem a minha intensidade de chuva de 120 milímetros por hora. Tem aqui também para cada TR, ó, de 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Então, tenho todas essas informações já acopladas aqui na ferramenta. E o melhor, pessoal, é online. Então, tendo qualquer atualização aqui, você já vai estar atualizado de acordo aqui com a nova versão. E também é 100% gratuito, tá? Então, você consegue aqui utilizar essa ferramenta para determinar suas equações de chuva, onde quer que você esteja trabalhando no território nacional. Beleza? Curtiram, pessoal, essa primeira ferramenta? Deixa um like aí se você gostou, tá? Se você já conhecia, deixa aí nos comentários, né? Se você já utilizou, se você nunca utilizou, deixa aí também. Olha, nunca utilizei essa ferramenta, gostei, não gostei, deixa aí para a gente ir se situando. Beleza? Então, GAN IDF é a primeira ferramenta. Vamos para a segunda agora. Segunda ferramenta, pessoal. A nossa segunda ferramenta que nós vamos utilizar em projetos de drenagem é o Cisco. Cisco, o que é isso? Que ferramenta estranha, o nome e tal. Olha só, esse aqui é um software que foi desenvolvido pela UFMG junto com a Pimenta d'Ávila, ok? E é um software muito simplesinho, né, mas muito bom ao que ele se propõe fazer. E o que ele se propõe fazer? Desenvolver cálculos aqui de dimensionamento de algumas estruturas hidráulicas. Quais estruturas? Vamos dar uma olhada? Olha só, eu tenho aqui condutos forçados, eu tenho escoamentos livres, que são os canais. Eu tenho aqui estruturas hidráulicas, que pode ser bueiro, pode ser escoamento integral, pode ser bacia de dissipação por enrocamento, pode ser bacia por ressalto hidráulico, né? Nós temos aqui as singularidades. Então, ele calcula confluência em canais, calcula curva em canais. Então, ele basicamente aqui é um guia prático aqui de dimensionamento hidráulico, né, de vários dispositivos, ok? Então, por exemplo, vem aqui em estruturas hidráulicas, né? Venho aqui, por exemplo, em escoamento integral, né? E seleciono aqui OK. Então, aqui eu posso inserir uma vazão, por exemplo, uma largura da minha escada,
a altura do degrau, aqui o comprimento do meu patamar e posso clicar em calcular. O que ele vai fazer para mim? Ele vai calcular, né, o meu pontinho de intersecção para saber o tipo de escoamento. Ó. Vai ser um pontinho bem aqui no gráfico, tá vendo? Esse pontinho é skimming flow, ou seja, a água desce na diagonal aqui da escada, igual essa imagem aqui, né? Sabendo disso, eu posso vir aqui na abinha de skimming flow, colocar o desnível total do meu trecho e pedir para calcular. Aí ele vai calcular para mim, pessoal, várias informações importantes. Ó. Por exemplo, velocidade final do escoamento, 8 metros por segundo, extremamente alta. Velocidade aerada, 4. Altura da parede, 84 centímetros. Tem uma visualização gráfica. Início do movimento aqui aerado. Tem o relatório que você exporta em Excel, tá? Então, a ferramenta, perceba que ela é extremamente simples, mas ela calcula coisa que outras ferramentas a gente não encontra, né? Como a própria escada dissipadora, que eu acabei de mostrar, como as bacias de dissipação por ressalto, bacia de dissipação por enrocamento, bueiro, né, curva de canal, confluência de canal. Então, são vários aspectos hidráulicos que o Cisco calcula, né, que somente ele faz, né, e é uma ferramenta também 100% gratuita, feita aí pelo FMG Federal de Minas, junto com a Pimenta d'Ávila. Então, é uma ferramenta aí muito, muito, muito bacana, que você consegue utilizar aí para dimensionar os dispositivos do seu projeto de drenagem, tá certo? Vamos aqui para a nossa ferramenta número 3, beleza? Ferramenta número 3, Macra Studio. Que ferramenta é essa, professor? Vou mostrar aqui para vocês a ferramenta, que ela é voltada para cálculo hidráulico de canais. Então, olha só, eu tenho aqui uma seção trapezoidal, duplo trapézio aqui, na verdade, né? E aí eu consigo, por exemplo, inserir uma vazão, vou colocar uma vazão aqui de 30 metros cúbicos por segundo, posso estabelecer um freeboard, uma declividade, né? Então posso variar essas informações. A geometria, o meu fundo não é 2 metros, ele é 1,5 metro. Então vem aqui e coloco 1,5. Então ele já coloco aqui 1,5 e ele já muda, tá vendo? 1,5. A minha altura dessa margem aqui não é 1 metro, ela é meio metro. Então vem aqui no pontinho 3, que é essa margem aqui, e coloco aqui também meio metro, ficou mais baixo, tá? Então consegui otimizando aqui a geometria, posso mudar também os materiais, ó, tem vários tipos de materiais para especificar, tanto materiais naturais, né, como materiais aqui de bioengenharia. Então tem vários tipos de materiais que já trazem consigo as rugosidades, tensão de arraste, né, para sua calha. E você clica aqui em calcular e ele calcula basicamente a vazão que ele suporta, né, até o meu freeboard de meio metro. Então ele não suporta a vazão de 30, ó, como está na mensagem vermelha aqui em cima, e ele só suporta a vazão de 11,66 metros cúbicos por segundo. Além disso, né, ele cria também uma curva-chave, onde no eixo horizontal eu tenho a vazão, no eixo vertical eu tenho o nível d'água, e ele também aqui gera os resultados gerais aqui da minha sessão, inclusive exporta tudo isso num relatório aqui em PDF para você também, ou em JPEG, né, a depender do que você precisa de extensão aí, com todas as informações já registradas aqui, organizadas no relatório, certo? Essa é mais uma ferramenta 100% gratuita que você consegue utilizar no seu dia a dia para verificação de macrodrenagem, beleza? Então, mais uma ferramenta aqui. Vamos agora para a ferramenta número 4, tá? Essa ferramenta aqui é o REC HMS. O que o REC HMS faz, pessoal? Ele faz a modelagem hidrológica da nossa bacia hidrográfica. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bacia hidrográfica, deixa eu ver a área dela. 140 quilômetros quadrados, grandona, né? Eu tenho aqui o meu Talveg principal, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma linhazinha um pouco mais grossa aqui onde eu estou passando com o mouse, ó, que é o nosso Talveg principal, ó. Ele vem, contorna, ó, a linhazinha azul aqui, ó, vem subindo, termina aqui, tá vendo? Então esse é o nosso Talveg principal, né, que nós temos na bacia, que já é delimitado aqui direto no REC HMS. A delimitação da bacia hidrográfica também pode ser feita direto no REC HMS, como está aqui.
A gente entra com os parâmetros dessa bacia hidrográfica, com os dados de chuva também aqui dessa região. E o que, que a gente tem de resultado? A gente tem de resultado os hidrogramas, a variação de vazão em função do tempo. Olha só, aqui nós temos um hidrograma que chega aqui na casa uns 15 metros cúbicos por segundo, né? 15 mil aqui, na verdade, né? 15 mil metros cúbicos por segundo. E aí nós temos depois o rebaixamento aqui do hidrograma, ou seja, um pulso de vazão, uma cheia, né, que está passando aqui no nosso canal, né, na nossa bacia, certo? Aí eu consigo os dados também aqui tabelados, né, por cada minuto aqui, por exemplo, né, de dados, né, combinação de vazões, nível d'água, etc, etc. E essa é uma ferramenta também, pessoal, que ela é 100% gratuita. Então você baixa o MDE, coloca dentro da ferramenta, delimita a bacia hidrográfica e já faz toda a modelagem hidrológica aqui dentro do REC HMS, certo? Beleza, passado o REC HMS, ferramenta número 5, REC RAS, né, o primo do REC HMS. Não tem como negar. Se você trabalha com o REC HMS, você vai precisar também trabalhar com o REC RAS. Essa é uma ferramenta que a gente consegue aqui desenvolver modelagens de mancha de inundação. Olha só, a gente consegue ver a onda de cheia passando, as regiões que vão ficar debaixo d'água, alagadas, né? E depois a onda passando, também o esvaziamento das nossas calhas laterais, tá? Então, pessoal, essa é uma ferramenta aqui extremamente importante, porque com essa ferramenta aqui, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do nosso processo de modelagem. Então, a gente consegue ver aqui, dentro do REC-RAS, né, o resultado aqui em seções, como está aqui na tela para vocês, tá? Então, eu consigo tirar aqui uma opção aqui. Vou tirar aqui o plot. Beleza, então aqui as seções, ó. Cada seção aqui, inclusive essa daqui tem uma ponte aqui também, ó, tá? Então essa parte cinza é uma ponte, então as seções com a ponte, sem a ponte, né? A variação da lâmina d'água, então a gente consegue ver tudo isso daqui dentro do REC-RAS. Também aqui o nosso perfil de lâmina d'água, nosso perfil longitudinal aqui também de lâmina d'água, né? Se a gente dá um play aqui, a gente vê a passagem de água, deixa eu só puxar para cá. Então, a gente vê aqui a passagem de água, tá? A subida e a descida aqui com uma velocidade maior, né? Deixa eu deixar um delayzinho menor aqui para vocês verem. Então, aqui de novo, a subida da lâmina d'água, deixa eu aumentar um pouco. Chega lá na ponte, aqui é a ponte, né? Vai subir na lâmina d'água conforme vai passando aí o escoamento, né? Chega na ponte, transborda a ponte, ó, passa por cima da ponte, né? Afoga a ponte. Então, tudo isso daqui, pessoal, a gente consegue ver dentro da modelagem de mancha de inundação, como nós temos aqui. Ok? Esse daqui é um trabalho de consultoria que vai te render aí 30, 40, 50 mil reais cada trabalho, pessoal. Por quê? Porque tem pouca gente fazendo esse trabalho no mercado. E é um trabalho que todos os municípios estão precisando. Todos os municípios que têm curso d'água, ou seja, todos, né, precisam de mancha de inundação. Novos empreendimentos próximos de curso d'água precisam de mancha de inundação. Rodovia, ferrovia que vai passar perto de curso d'água, mancha de inundação. Então, há um mar de oportunidades, poucos engenheiros que dominam essa técnica aqui de mancha de inundação, de consultoria, que você pode dominar e faturar aí 40, 50, 60 mil reais. Ok? E, de novo, pessoal, essa é uma ferramenta gratuita também, 100% gratuita, ok? Então, não tem nenhum empecilho para você utilizar essa ferramenta, né? Até porque nós temos aqui a nossa ferramenta de número 6, que é o Swing, que também é uma ferramenta 100% gratuita. O que, que o Swing faz, pessoal? Olha só, aqui eu tenho um modelo de um loteamento, deixa eu só mudar a achura dele aqui, loteamento. E aí nós temos as nossas redes de drenagem, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. As redes de drenagem, os PVs, o nosso exutório, as nossas bacias de contribuição, certo? E aí eu consigo ver o resultado, por exemplo, das nossas bacias, depois de calcular, por escoamento. Consigo ver o resultado do nó, que são os meus PVs, por profundidade. E no trecho de rede, por velocidade, tá? E aí, conforme a gente vai avançando aqui no tempo, ó, a gente vai vendo as mudanças. Ó. A rede em vermelho, ela está com uma velocidade, vamos ver, na ordem de 3,95.
metros por segundo, ó, tá vendo? Então, a gente vai passando a onda de cheia, vai aliviando todo o nosso sistema novamente. Então, essa ferramenta aqui, o Swim, a gente consegue desenvolver modelagem hidrológica, ou seja, transformar chuva em vazão, e a gente consegue também desenvolver modelagens hidrodinâmicas. A partir do momento que eu tenho essa vazão, como que essa vazão vai se propagar na minha rede de drenagem, tá? Então, a gente consegue fazer de duas formas aqui, justamente essa modelagem, tá? De forma acoplada. Então, todos os loteamentos aí, condomínios, projetos de drenagem, a gente consegue plugar esse tipo de modelagem, né, dentro desses projetos e trazer muita clareza para o usuário, né, de como está funcionando o sistema de drenagem dele. Por exemplo, aqui nós temos um perfil longitudinal, a gente consegue trazer aqui também, né, avançando no tempo, a lâmina d'água no perfil longitudinal, a gente consegue ter todas essas visualizações, por exemplo, nesse ponto eu quero um hidrograma, então vem aqui, seleciono a afluência total, tem o meu hidrograma nesse ponto, tá? Então tem todas as informações aqui que elevam a sua régua técnica, elevam aí o seu reconhecimento, destaque no mercado, né? Porque realmente isso daqui não é uma planilhinha de Excel, né? Aqui você já tem uma habilidade aqui que poucos no mercado dominam também, tá certo? E por fim, pessoal, nossa sétima e última ferramenta é uma ferramenta que poucos devem conhecer, que chama OpenFOAM. E essa ferramenta desenvolve modelagens em 3D, né, utilizando aí o CFD, que é uma metodologia que é de fluidodinâmica computacional. Dá uma olhada. Aqui a gente tem uma passagem de escoamento pelos nossos PVs e as nossas redes, isso aqui acontecendo em 3D. Você vendo o escoamento acontecendo em 3D, e mais do que isso, calculando esse escoamento, velocidade, tensão de arraste, fluido, nível d'água, tudo isso é calculado nas 3 dimensões aí do nosso modelo. Então, aqui é o estado da arte da modelagem, né? Consultorias desse tipo aqui podem passar de R$100 mil, e você consegue desenvolver isso aí para empresas que desenvolvem projetos na área de drenagem, principalmente, tá? Um outro exemplo aqui também, pessoal, que nós temos, é um outro trabalho que eu desenvolvi para uma outra empresa, de Minas Gerais, onde tinha o túnel liner saindo de uma caixa, uma duela saindo da caixa, e nós tínhamos essa bifurcação. Então, com essa modelagem, a gente viu ali como que o escoamento ia se comportar dentro desse sistema, tá? Então, uma modelagem aí também, utilizando o OpenFOAM, utilizando a metodologia CFD, que a gente consegue ver aqui em tempo real o escoamento acontecendo, né? E as suas respectivas nuances aqui nas 3 direções, tá certo? Então, pessoal, olha só, eu queria só agora passar uma informação para vocês também do seguinte: essas ferramentas que eu mostrei aqui, que são 7, né? Mostrei as 7 ferramentas, todas elas são gratuitas, onde você utilizar, como que ela funciona. Agora, você precisa dominar essas ferramentas. Você precisa aprender a usar essas ferramentas. Mais do que saber que elas existem, como eu mencionei aqui, e o que elas fazem, você precisa saber o passo a passo de uso. Tá? E para você dominar essas ferramentas sem enrolação, mão na massa total, na prática mesmo, meu convite para você é: participe do nosso mini curso de drenagem urbana que está chegando. Se você não se inscreveu ainda, não se preocupe, dá tempo, clica no link na descrição, faça sua inscrição gratuita, participe com a gente, porque ali, pessoal, a gente vai ver várias dessas ferramentas na prática, em projetos reais, em consultorias reais, que a gente vai desenvolver em grupo. Cisco, Rec HMS, RecRA, Swing, GANDF, tá? Então, por aí vai. Então, se inscreva no mini curso para você estar por dentro aí de todas essas novidades. Beleza? Então, olha só, recapitulando, né, pessoal, nós temos aqui um cenário aqui inicial, deixa eu voltar aqui para o eixo. Então, recapitulando, nós temos aqui um grande porquê dominar essas ferramentas que passam pela tecnologia que está no mercado, novas possibilidades, oportunidades, ou seja por reconhecimento, ou seja por remuneração, ou seja, muitas vezes, pessoal, por medo mesmo de ficar para trás, tá? Se não for pela motivação de trazer o reconhecimento, que pelo menos você se mobilize, aprenda as ferramentas por medo de ficar desatualizado. Pelo menos você vai ficar atualizado novamente. Tá? Nós temos aqui os cuidados, né? Não usar o software sem saber método e processo, validar pequenos resultados, ter a lei do bom senso. Depois a gente viu aqui também, pessoal, quais são os principais softwares gratuitos aqui que vão alavancar sua carreira aí também na engenharia. E por fim, né, nós temos aqui um convite, né, para te fazer, para reforçar, para você participar com a gente do nosso mini curso de drenagem urbana que está para acontecer, e serão 4 aulas
cada aula com cerca de 2 horas de duração, carga horária de 8 horas com o certificado. Beleza? Se você não se inscreveu ainda, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, faça a sua inscrição gratuita, participe com a gente aí para você poder dominar a drenagem urbana com dimensionamentos seguros e softwares atuais. Softwares esses daqui que trazem reconhecimento, destaque, né, para você no mercado de drenagem. Beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma aula aqui de preparação para o nosso mini curso de drenagem urbana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like no final do vídeo, deixe as suas impressões aqui nos comentários também. Se você conhece essas ferramentas, se você não conhece, se você já usou alguma ferramenta, deixa aí para a gente ver também. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até um próximo encontro nosso. Se cuidem, fiquem com Deus. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.